Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 1h28 da tarde. Então, Thiagão chega aqui nesse momento. Boa tarde, sextou, um dia abençoado para todos nós. Família, chega aí que tem muita resenha. A gente tem aqui algumas atualizações sobre mercado da bola. Em relação a Brian Rodrigues, o Vasco já tem conhecimento. Papel colorido para contar com esse jogador. Também sobre o Gabriel Pirani, me parece que sim, quer vestir a camisa do nosso Vascão, mas depende também do clube dos Estados Unidos. E também sobre Brenner. Me parece que o jornalista vascaíno entrou em contato com o executivo de futebol da Udinese, que bateu na mesa. Opa, chega aí que eu vou te contar essas resenhas. Além disso, família, eu tenho uma pergunta para você. Você ainda acredita no artista, no 22, no maluco beleza Lloyd Augusto? O GE fez uma matéria com o treinador que atualmente me parece que está no Sporting de Portugal e foi ele que conseguiu tirar algo a mais de Lloyd Augusto, até mesmo mudando ele de posição. Será que o Diniz vai conseguir também essa façanha? Família vascaína, além também da gente falar da postura do Vasco no mercado, uma informação aqui do canal Detetives Vascaínos, muita conversa entre Pedrinho, Felipe, Scouts, Diniz, Admar, Lopes, pouco papel colorido. E se for comprar alguém, é a perder de vista, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, rapidamente destacar aqui, né, os jogadores da base do Vasco que ontem, né, ajudaram o América Mineiro a conquistar uma vitória lá na Série B. Vale destacar, né, que o Lucas Eduardo, né, que estava no Cuiabá, mas não estava conseguindo jogar, o Vasco pegou ele de volta e já emprestou, né, para um time da Ucrânia. Mas 3 jogadores vêm atuando sim, né, o caso do JP, que foi titular até um determinado momento no Avaí, mas agora está no banco, mas vem entrando. Ele não entrou no jogo contra o Volta Redonda, mas, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Avaí perdeu, ele começou no banco, mas, né, entrou no decorrer do jogo. Em relação ao Figueiredo e o Cauã Barros, tá aí, 2-1 sobre o CRB, um gol do Figueiredo e o outro gol também do Cauã Barros, os dois decisivos aí na vitória do América Mineiro. Família vascaína, o Vasco que vem buscando aí, né, um volante para esse momento, e com certeza são jogadores aqui que eu vejo muito potencial, tá? Tanto o Barros quanto o JP. O Figueiredo eu tenho mais, né, dificuldades assim de acreditar que é um jogador que vai conseguir ainda vingar no Vasco. Eu sinceramente eu não acho que ele tem tanto potencial assim. Vocês podem até discordar de mim. Um jogador que tem um bom chute, um bom porte físico, é isso. De repente vai caminhar na carreira, vai, né, entendendo a manha do jogo, experiência, e de repente até chega aqui e cala minha boca. Mas nesse momento, eu sinceramente não acredito muito no Figueiredo, não, família vascaína. Mas tá aí, jogadores conseguiram ajudar o América Mineiro na vitória de ontem. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o 22, o artista, o maluco beleza Lloyd Augusto. Destacando aqui essa matéria bem legal do GE. Tá na tela. Como o carinho de um técnico fez Lloyd brilhar em Portugal e pode dar o caminho para Diniz. Com Rui Borges, o atacante viveu seu melhor momento da carreira. Tá aí, ó. Revelado na base do Sporting, Lloyd Augusto foi contratado pelo Mafra em julho e agosto de 2022. Depois de uma passagem sem brilho pelo Farense na segunda divisão, sua contratação foi indicação de Ricardo Souza, então técnico da equipe. O angolano, a princípio, atuava como lateral direito. Ricardo foi o primeiro treinador a escalar Lloyd numa fase mais ofensiva da equipe, como ponta pela direita. Dessa posição, ele nunca mais saiu. Em algumas ocasiões, chegou a atuar como um 9, mas a campanha irregular levou o clube para a zona de rebaixamento e provocou a queda do treinador. Rui Borges foi contratado para o seu lugar. Hoje, aos 43 anos, o técnico do Sporting, Rui é apontado como um treinador que fala a língua dos jogadores e que sabe injetar confiança. Com esses atributos, ele assumiu a ex-equipe de Cristiano Ronaldo em dezembro do ano passado e conduziu
o time aos títulos do Campeonato Português e da Taça de Portugal. A conexão com Lloyd no Mafra foi instantânea. A matéria segue aqui destacando, ó. O Lloyd sempre foi muito talentoso. Todo mundo sempre soube do talento dele. Sempre soube que ele poderia estourar a qualquer momento, disse ao GE o brasileiro Juan Andrade, head scout do Mafra. O Ricardo mudou a carreira dele, porque começou a usá-lo como ponta direita, acreditou nele numa zona mais ofensiva e deu essa oportunidade. E com a chegada do Rui Borges, ele conseguiu dar um salto de desempenho e começou a ser decisivo. Ele foi acarinhado e abraçado pelo Rui, que é um cara que sabe lidar com os jogadores. Ele identificou que o Lloyd poderia ser decisivo, pegou ele inconstante e transformou em um jogador-chave para sair da zona de rebaixamento e conseguir fazer a melhor pontuação da história do clube, completou. Então tá aí, né? Eu não conheço o trabalho aqui do Rui Borges, é isso? Treinador que está conseguindo destaque lá no Sporting, é isso mesmo? Né, assim, é um perfil bem parecido com o do Fernando Diniz, né? Muitos jogadores até então, né, comentam desse relacionamento que o Diniz tem. Outro dia eu destaquei aqui, né, o Gabriel Pirani falando lá no território MLS, e que o Diniz cobrava ele, mas conversava, tinha momentos que ele até conversava com familiares, cara, eu tô entregando, eu tô me dedicando, mas o cara me cobra, e depois ele foi ter o entendimento, né, que o Diniz acreditava muito nele, que ele poderia entregar muito mais, mudando até um conceito, assim, virando uma chave na cabeça do Pirani. Ele até explica que na base era um jogador de soltar a bola rápida, dos toques no máximo, e o Diniz não, queria ele mais protagonista no jogo, né, pegando a bola, arrancando, criando espaço, não soltando a bola o mais rápido possível, fazendo ele acreditar no talento dele. Então o Diniz é um cara realmente que pode tirar algo a mais aí do Lloyd, né? Citando aqui também esse treinador português, família vascaína. Mas eu não sei até que ponto nessa parada aí que o Lloyd fez com o Diniz, porque depois disso o Diniz, né, segurou um pouco o Lloyd, né, cara? Chegou a colocar o Lloyd em algumas partidas, mas depois dessa situação, né, só em minutos finais, faltando 3, 4, 5 minutos. Assim, família, o Souza também, né, falou sobre o Lloyd, que é um jogador forte, rápido, habilidoso, mas assim, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se dá pra acreditar no Lloyd, porque é uma coisa que, não sei, cara, não envolve só talento, sabe? É uma parte mental também do atleta. Então, de repente, o cara buscando essa maturidade, pô, e ele já não é tão novo assim, né? Tem 26 anos, de repente pode até ajudar. Porque o que eu falo do Lloyd aqui é que é um cara que ele não sabe o momento. Em diversas partidas, né, por exemplo, lembra que contra o Vitória, o Vasco tomando um sufoco, não me recordo se o Vitória já tinha empatado o jogo, e o cara dando passe de letra, pô. Tanto que o Verratti foi lá xingar ele. A mesma coisa contra o Operário, um jogo difícil, 1-0, um empate de decisão pros pênaltis, o cara dando cocota, elástico, não tem cabimento um negócio desse, sabe? Então, eu sinceramente não acredito muito no Lloyd não, família vascaína. Acho que ele tem boas características, mas sei lá, agora, fico claro, na torcida para que ele possa render alguma coisa para pelo menos, né, de repente o Vasco conseguir aí, né, não sair no prejuízo numa eventual venda, um empréstimo que seja, o Vasco possa botar no bolso o valor que investiu aí no Lloyd Augusto, família vascaína. E sinceramente, se o Vasco conseguir reforçar o elenco, né, principalmente 2 jogadores lá de campo com essa característica de velocidade, o Lloyd Augusto não vai ter oportunidade não. É sua opinião aí pra gente resenhar. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco também sobre a situação do Felipe Coutinho. Vamos lá, ó. Vasco quer renovação com o Coutinho assinada até dia 7 de julho. Informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Com isso, família, o Coutinho pode ser desfalque do Vasco no amistoso do dia 5/7 contra o Montevideo Wanderers, pela Vitória Cup. Difícil essa situação, né? O clube inglês aí dificultando, né? A gente já estava na cabeça que o Felipe Coutinho ia ficar, renovar com o Vasco, é o desejo do jogador, família tá tranquilona aí no Rio de Janeiro. Fernando Diniz quer muito contar com esse jogador, eu também tenho esse entendimento. Sei que é um jogador que está tendo muitas dificuldades em relação ao Vasco esse ano, não conseguindo produzir aquilo que a gente espera dele, mas, né, depois dessa atuação aí contra o São Paulo, a gente ficou ali com uma esperança da continuidade do Felipe Coutinho, né, com mais tempo, com o Diniz, descanso, né, que teve esse período aí de férias, muito trabalho, agora até o Vasco voltar a jogar, deve ser contra o Botafogo, né, o Botafogo, não vou falar isso não, porque não acontece nada do que eu falo, mas se não for contra o Botafogo, vai ser no dia 15 aí, contra o Del Valle pelos playoffs
da Sul-Americana. E assim, família, até resenhando sobre essa parte tática, né, sem o Felipe Coutinho, a gente teve essa amostra ali contra o Fluminense, né? Que o Felipe Coutinho foi expulso no jogo contra o Fortaleza e acabou ficando fora contra o Fluminense. O Fernando Diniz, ele optou por um time com 3 volantes, não foi isso? Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê, um pouco mais à frente, mantendo o trio de ataque, Nuno, Ryan e Verret. E o time foi muito mal. O Vasco foi muito mal. Na ocasião, a partida seguinte foi contra o Melgar. Felipe Coutinho volta e o Vasco faz uma grande partida goleando o Melgar. E aí a galera já pegou e falou, tá vendo aí como é que fica o Vasco sem o Felipe Coutinho? Mas eu não entrei nessa, apesar, né, de fazer parte do grupo dos passadores de pano do Felipe Coutinho, entendendo o adversário. O Melgar totalmente perdido, sem noção, um time espaçado, dando liberdade. Felipe Coutinho pegava na bola, ele tinha, sei lá, uma vida para pensar no que fazer. Então aquilo ali não é parâmetro. Tanto que contra o RB Bragantino já não foi a partida. Já não fez aquela partida interessante que fez contra o Melgar. Então assim, o Vasco não foi bem com esse trio de volantes. Pode ser aquela partida, de repente, em outros jogos vai conseguir performar melhor? Pode ser. Mas assim, eu espero o Diniz, sem o Felipe Coutinho, dando mais oportunidades para o Garré, cara. Eu acho que o Garré, ele pode fazer essa função, é aquele cara canhoto, né, habilidoso, conduz bem a bola próxima do pé. Eu acho que com, né, confiança, o Diniz passando confiança para esse jogador, o Garré, né, pode entregar alguma coisa aí jogando de meia armador, e ele falou que pode jogar nessa função. Claro, aqui a gente está trocando uma ideia, o Felipe Coutinho ficando fora do Vasco, mas de forma nenhuma eu quero isso, família. Quero muito contar aí com o menino culto. Seguindo aqui, para a gente falar um pouco sobre algumas informações do canal Detetives Vascaínos, está na tela para vocês, família, a postura do Vasco nessa segunda janela. Há uma análise criteriosa, muita discussão e debate no Vasco sobre reforços. Nomes estão na mesa do Vasco, mas a cautela impera os bastidores de São Januário. Há uma análise criteriosa, muita discussão e debate entre Admar Lopes, Scouts, Pedrinho, Felipe e até mesmo Fernando Diniz sobre os próximos reforços. Todos já sabem que o Vasco não poderá investir muito e por isso prioriza jogadores livres ou em situação de empréstimo, em exceção a um jogador ou outro que viria de forma parcelada, suave de pagamento. A informação é do jornalista Marcos, do canal Detetives Vascaínos. E aí, família, só para complementar, porque o Marcos foi atrás da situação do Félix Correia e, de fato, né, o Vasco sondou o jogador, mas nada de fazer um contato com o staff do atleta, foi com o clube, né? Gil Vicente, mas o Gil Vicente passou para o Vasco que o jogador tem a ideia de permanecer na Europa, porque acredita que logo mais ele vai ter alguma oportunidade em um clube grande de Portugal ou da Europa. E aí, família, trocando uma ideia agora sobre 3 jogadores que estão sendo cogitados no Vasco, o canal Na Torcida Vascaínos, né, atualizou aqui esses 3 nomes, Brian Rodrigues, Pirani e Brenner. Vamos começar aqui com o Brian Rodrigues. Um intermediário que representa o interesse do Vasco na contratação do atacante Brian Rodrigues, do América do México, conversou com o clube mexicano, que sinalizou a possibilidade de negociar 80% do passe do jogador por 8 milhões de dólares, cerca de 50 milhões, parcelados em 4 vezes a cada 6 meses. A decisão agora está com o Vasco, que precisa formalizar contato com o América para avançar nas negociações. Pirani, o meia Gabriel Pirani, do DC United, demonstra interesse em jogar pelo Vasco. No entanto, o clube norte-americano ainda não está convencido de liberar o jogador no meio da temporada. Representantes de Pirani aguardam um movimento oficial do Vasco, que até o momento não apresentou uma proposta concreta ao DC United. E Brenner, o atacante Brenner da Udinese ainda é bem avaliado pela diretoria vascaína, que vê grande potencial no jogador, apesar das lesões na última temporada. A Udinese considera a permanência de Brenner para a temporada 25-26. E salvo algum novo desenvolvimento, é improvável que o jogador chegue ao Vasco nesta janela de transferência. Inclusive, né, tem aqui essa informação do Carlos Berbet dizendo que o diretor, né, de futebol da Udinese crava: Brenner permanecerá na Udinese. Tá aí, família. Então, assim, o Brenner seria um jogador que a gente até conseguiu aqui, né, reagir
alguns lances dele, um jogador com outro perfil em comparação ao Verratti, seria um 9 de mais mobilidade, de mais refino, né, para sair da área, associar, de mais velocidade, sem a bola, né, poderia ajudar nessa questão da pressão. Então, o Vasco ia conseguir um jogador, como eu disse, com outro perfil. Um outro perfil, totalmente diferente. Até porque, recentemente, né, um atacante uruguaio recusou uma proposta do Vasco, e aí o mesmo perfil do Verratti. Então não dá para contar com esse jogador até então. Em relação ao Pirani, já falei aqui algumas vezes que não é um jogador que me agrada, não me agrada. Acho que ele pode agregar na questão física, porque é um jogador que tem uma boa mobilidade, é jovem, 23 anos, mas tecnicamente... Perdão, família, não sei se ele tem esse potencial todo para elevar o nosso nível. Em relação ao Brian Rodrigues, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Seria a maior contratação aí do Vasco, passando até, né, o João Vitor, que bate aí, né, 42 milhões. E eu não posso falar muita coisa não, cara. Porque eu não conheço tão bem assim o Brian Rodrigues para chegar e dizer que vale esse valor, tá? Não sei, sinceramente não sei. O que eu vi, poxa, foi um tempo praticamente ali contra o Los Angeles, esse time que empatou com o Flamengo na Copa do Mundo. Então, pô, eu falar que o cara vale 50 milhões, não vale, não tá certo, né, família? Eu precisaria assistir um pouco mais do Brian Rodrigues. Eu sei que na ocasião muita gente estava elogiando esse jogador. O que eu achei dele assistindo um tempo, nem um tempo, né? Ele entra no decorrer do segundo tempo. Foi que ele é um jogador um ponta mais construtor, né? Mais ali o perfil do Nuno, tem habilidade, vai pra dentro, mas sem a bola, entendo que ele vai ter também essa dificuldade de contribuir, de não fazer aquela recomposição rápida. Então vamos aguardar, porque eu acho que nessas condições aí, né, de pagar 50 milhões em 4 parcelas, eu acho que o Vasco não vai entrar nessa parada aí não, né, família? Eu acho. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.